Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Bato e essa é a nossa aula de Física. Lembrando que estes conteúdos serão ministrados para os nossos alunos aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, especificamente agora os conteúdos do primeiro ano. Do terceiro ano. Especificamente os conteúdos do terceiro ano. Agora nós estamos no conteúdo chamado Eletrodinâmica, beleza? Só alegria. Nesse conteúdo a gente vai ver esses tópicos aqui apresentados, né? Algumas características dos materiais, o que é corrente elétrica, o que corrente elétrica acaba ocasionando quando fechadinho no lugar, aí formam circuitos, quais são as características de circuitos elétricos, como resistores, potência elétrica e etc. Beleza? Só alegria, pessoal, só conceito simples e algumas aplicações aqui para vocês não ficarem perdidos assim sobre quanto à aplicação desses conteúdos aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira ideia que eu quero trazer para vocês é a definição de materiais que a gente define como isolante e outros como condutores. Pois bem, para isso eu trouxe essa figurinha aqui, ó, que é como se fosse um fio de cobre. Imagine aí você, isso aqui é um fio de cobre, beleza? E esse fio de cobre, a gente deu um zoom tão grande que isso aqui são os átomos, certo? Aqui a gente tem o núcleo dos átomos e os elétrons ao redor desses núcleos. O que acontece é que você, por exemplo, vai ocasionar nesse fio elétrico, você vai aplicar um campo elétrico aqui, ó, entre os terminais, entre uma ponta e outra, certo? Você vai aplicar um campo elétrico, consequentemente, você vai aplicar um potencial elétrico, mas esse campo elétrico, o que ele vai proporcionar para esse circuito aqui, para essa peça de metal? O que acontece, pessoal, é que esse campo elétrico ele vai gerar um desnível de energia. Desnível. Eu gosto dessa palavra, mas entre aspas. Sabe, quando você pega a mesa ou pega um caderno e você provoca um desnível, quando você coloca alguma coisa em cima, essa coisa tende a girar. Por exemplo, uma caneta, um lápis, um ovo, uma bola. Quando você coloca em cima dessa mesa que está em falsa, ela tende a deslizar. Ou seja, ela se move em direção à parte mais baixa. É exatamente o que acontece. Esse campo elétrico ele produz um desnível de energia, que a gente chama de diferença de potencial, ou diferença de potencial. Mas assim, entre os nomes campo elétrico, desnível e DDP, eu prefiro que você aprenda o nome chamado tensão. Tensão elétrica. Todos eles fazem menção ao mesmo fenômeno, que é essa diferença de energia entre os terminais que vai impulsionar ou não os elétrons a se movimentarem. Os elétrons esse vermelhinho. Se os elétrons se movimentarem em uma tensão baixa, ou seja, você aplica só um desnível pequeno e os elétrons já estão se movendo, isso aqui define o que a gente chama de condutor, certo? Então, um condutor é um material que uma baixa tensão produz um fluxo de elétrons. Novamente, é um material, que com uma baixa tensão, ou seja, um baixo desnível, um desnível bem pequenininho, uma baixa tensão, induz um fluxo de elétrons. E o que seria um material isolante? Bom, material isolante ele não permite esse fluxo de elétrons. Ou seja, para você, se você adicionar, se você colocar uma tensão elétrica nesse terminal aqui e esse material for um isopor, por exemplo, uma borracha, ele não vai conduzir esse fluxo de elétrons, certo? Isso por quê? Porque os elétrons, os elétrons aqui, ó, eles estão fortemente ligados aos núcleos deles. Eles não têm tempo para ficar no elétron dos outros, nos átomos dos outros. Eles ficam bem apertadinhos ali, bem próximos. E isso é o que caracteriza um isolante, certo? Então, o isolante, não ocorre esse fluxo de elétrons. Vou colocar o não entre aspas, não ocorre esse fluxo de elétrons. Por que entre aspas, professor? Porque é o seguinte, se você aplicar uma tensão muito alta, você consegue fazer com que o isolante se converta em um condutor.
Mas isso aqui é quando a tensão é muito alta ou uma alta tensão. Então, se ele disser assim, jamais, nunca, é impossível um isolante estar na condutor, está errado. E se você aplicar uma tensão muito alta, ele acaba ocasionando, né? Essa modificação na classificação dos materiais. Então, ok, existem materiais que permitem esse fluxo e outros que não. Os que permitem, são chamados de condutores, conduzem, e os isolantes não, eles não permitem esse fluxo. Ok, fluxo de quê, professor? Esse fluxo de elétrons recebe um nome, que é chamado de corrente elétrica, certo? Então, o que é corrente elétrica? Como eu falei anteriormente, corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons devido a quê? Eles se movimentam por quê? Porque tem uma diferença de temperatura aqui? Ou por acaso há alguma força mecânica? Há por acaso uma água empurrando eles aqui? Não. Eles se movem devido àquele desnível que eu falei para vocês. Mas não desnível, né? Desnível é um nome um pouco feio. Vamos utilizar um nome mais adequado. Devido à tensão elétrica ocasionada por um campo elétrico externo, certo? Mas que não vem a caso. Essa definição aqui já é suficiente. É um fluxo ordenado de elétrons devido à tensão elétrica aplicada, vou colocar até aqui para completar, aplicada sobre o material. Pronto. Perfeito. Isso é corrente elétrica, certo? Basicamente é isso. Isso é o que a gente chama de definição, certo? Então, se ele disser para vocês que é o movimento ordenado de prótons, meu amigo, corre, vai para longe que isso está muito errado. É o movimento de quê? De elétrons. Lembra, os prótons ficam estáticos, né? Quase estáticos ali nas suas posições de equilíbrio, que esse movimento são os elétrons. Beleza. Ele se movimentou por quê? Devido a quê? Devido à diferença de temperatura? Não. Devido a... Opa, ficou escuro aqui, né? Devido a... Vou colocar aqui agora. Não, some, vou colocar em preto aqui. Devido à tensão elétrica, certo? Então esses são os dois conceitos chaves. Bom, a corrente elétrica ela recebe algumas classificações. Isso por quê? Porque é o seguinte, quando as pessoas pensavam o que era corrente elétrica, eles imaginavam que eram os prótons que se mexiam. Eles falaram, quem se mexe são os prótons. Só que na época, há muito tempo atrás, não se tinha noção do que era a corrente elétrica. Então eles fizeram todos os cálculos, acreditem, todos os cálculos, toda a física, acreditando que quem se movia eram os prótons, eram os positivos. E isso adotou um chamado sentido convencional. No sentido convencional, ó, é teórico, certo? É teórico. E eles acreditavam que os prótons não, eram as cargas positivas. Os prótons se moviam. Estou colocando próton porque é uma linguagem mais atual, né? Saber que as cargas positivas são prótons. Mas lembra, no modelo convencional, no sentido convencional, é um modelo teórico. E nesse modelo teórico, quem se move são os prótons, ou seja, são as cargas positivas. Enquanto no modelo real, atualmente a gente sabe que quem se move são os elétrons. Então, os elétrons saem do negativo aqui, ó, eles saem do negativo e dão a volta no circuito. Enquanto que antigamente eles acreditavam que quem saía era o positivo, ó, saía os positivos e dava a volta no circuito. Mas como eu falei para vocês, eles realizaram todas as contas, todos os cálculos dessa forma e no final das contas dá a mesma coisa, né? Então vamos lá, no sentido real, é o sentido da realidade mesmo, é o sentido físico que a gente chama, sentido físico. E nesse sentido físico, os elétrons se movem. E para quem não sabe, os elétrons são cargas negativas. Certo? Então aqui, ó, sai do negativo e dá a volta no circuito. No sentido teórico convencional, sai do positivo. Isso aqui às vezes cai em questões, viu? Então é bom você ficar atento a essa classificação de sentido da corrente real e convencional. Nada de treta, só alegria aqui.
Existe uma outra classificação que é chamada corrente contínua e alternada. A corrente contínua foi a primeira, né? Foi assim, o primórdio das coisas. Isso aqui é basicamente uma pilha. Isso aqui é basicamente a tomada da sua casa. Da sua casa. Se você prestar atenção, quando dá uma queda de energia, a sua lâmpada parece que fica piscando, né? O que acontece é que diminui essa frequência e você consegue ver que a luz na sua casa ela fica indo e voltando assim. Só que a frequência dela é tão rápida, 66 Hz, que você não consegue perceber. Já na pilha não, a pilha você coloca e ela sai gastando a energia dela contínua. Os elétrons vão de um lugar para o outro, aqui no caso, vão de um sentido para o outro, de uma ponta a outra, sem perder tempo. Os elétrons só vão fluindo. A bateria do seu celular é um exemplo dessa aqui, ó, corrente contínua. O primeiro modelo teórico, quem previu isso aqui, quem criou a pilha, no caso, foi o Alexander Volta, né? Alexander Volta. Enquanto que a corrente alternada veio posteriormente lá nos trabalhos de um cara chamado Michael Faraday. Com a chamada lei da indução de Faraday. Na corrente contínua, é um fluxo, aqui ó, como o nome já diz, o fluxo é contínuo. Ao passo que na corrente alternada, não. Há uma frequência, ela alterna. O fluxo alterna para frente e para trás. O fluxo alterna. E no caso da nossa energia, alterna uma frequência de 66 Hz. Ou seja, ela vai para frente e para trás 66 vezes em 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo, a sua lâmpada pisca entre aspas, né? 66 vezes. É tão rápido que você não consegue perceber. Por isso que é chamado de corrente alternada, no caso, e é atualmente a mais utilizada. Eu aconselho você a estudar, pessoal. Isso aqui é um conselho, né? Existiu uma época em que tinha uma galera que queria que todas as lâmpadas do mundo fossem assim, e outros que todo mundo no mundo usasse lâmpada assim. Atualmente essa aqui venceu, certo? Mas tinha uma galera que brigava muito, velho. Brigava muito, porque foi uma... foi, tipo, isso, tipo assim, insultar mesmo, de denegrir mesmo, assim, a imagem do outro, e de colocar para baixo, etc. Isso aqui deu-se o nome de Guerra das Correntes. Muito top, cara. Um documentário aí no Story Channel que vale a pena. Guerra das Correntes. Muito top, cara. Se você puder assistir, Correntes. Você que mora em corrente aí. Vamos lá, para cima, pessoal. Bom, e a intensidade da corrente elétrica? Essa aqui é uma medida quantitativa, porque, veja, a gente calculou lá, a gente definiu que a corrente elétrica é um fluxo, beleza. Mas esse fluxo tem uma determinada medida, né? Porque, veja, se tem uma festa na cidade de corrente aí, na cidade de vocês, o fluxo de pessoas aumenta, né? Beleza. O que é fluxo? Beleza, fluxo é a quantidade de coisas que acontecem em determinado tempo, né? Então aqui no caso, um fluxo de elétrons seria o quê? Lá no seu material você tem aqui, por exemplo, um fio e vai atravessar aqui uma quantidade de cargas elétricas, né? De elétrons aqui, ó. Vamos começar a atravessar daqui para cá. O que seria essa intensidade? A intensidade, que é chamada de I, a intensidade é basicamente pegar a carga e dividir pelo tempo. Isso aqui é o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica, certo? Ou, matematicamente, I é a carga dividido pela variação temporal. Mas não se atentem muito à fórmula, né? Fixe mais a ideia. Fluxo de água, a quantidade de água que atravessa um determinado tempo. Fluxo de pessoas, quantidade de pessoas que atravessam um determinado tempo. Fluxo de calor, quantidade de calor em determinado tempo. Intensidade da corrente, a carga dividida pelo tempo. Simples assim. Então as questões elas vão te dar um valor da carga e você vai ter que dividir pelo tempo. Nossa, cara, é basicamente uma divisão você vai ter que fazer. Certo? Então vamos lá. Um fluxo de elétrons com quantidade de elétrons suficiente para produzir uma carga. Olha, ela vai te dar a carga elétrica. Uma carga de 1200 aqui microcoulomb, que vai atravessar um material em 0,2 segundos. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Muito simples, galera. Ó, lembre, colocar em azul. A intensidade é a carga dividido pelo tempo. Certo? Quanto foi que você achou para a carga?
A carga aqui, ó, você observa, a carga aqui foi de 1.200 microcoulomb, enquanto que o tempo foi de 0,02 segundos. Só tem que transformar esse micro bem aqui, ó. Essa letra grega significa 10 elevado a menos 6. Não sei se você lembra lá do ensino médio, lá das suas aulas, mas aqui vai ficar o quê? Repetir tudo, ó, 1.200. Só que em vez de colocar essa letra U, um Mi, né? O nome dela é Mi, que é um U com uma perninha grande. É só colocar por 10 elevado a menos 6 coulomb. Agora sim, eu tenho a carga em coulomb. Aqui ó, não tem nenhuma letra. E eu tenho o tempo em segundos. Então basta pegar aqui, ó, 1.200 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs dividido por 0,02 segundos. Bom, se você dividir isso aqui, vai dar quanto? Vai dar... Bom, aqui vai dar 10 elevado a menos 2, dá 600. Bom, se você dividir isso aí de cabeça, bom, dá 600, 00. Pronto, dá isso aqui. E repete esse 10 elevado a menos 6, ó. 10 elevado a menos 6, coulomb dividido por segundo. Esse 10 elevado a menos 6 significa o quê? Se você não lembra, significa que tem que voltar 6 casas, né? Então vamos lá, voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou faltando aqui, né? Então a resposta, ó, ficou faltando um 0. Aqui, ó, 0,6. Isso aqui é chamado de ar, que significa ampere. Em homenagem ao físico André-Marie Ampère. Certo? Então, assim, o problema matemático disso é só porque você tem que ficar relembrando aquelas coisas lá de prefixo, como é aqui, no caso, né? Se trocar a letra U por esse 10 elevado a menos 6, depois ter que dividir e depois ter que voltar aqui, ó. No caso, voltar 6 casas. Basicamente é isso. Mas nenhuma dificuldade quanto a isso. As questões sempre vão te dar a carga e vão te dar o tempo. Você só vai ter que dividir um para o outro. Certo? Basicamente é isso. E onde essa corrente elétrica vai morar? Certo? Então veja, a gente descobriu que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Tem como calcular? Tem. É só pegar a carga e dividir pelo tempo. Certo? E onde é que ela mora? Mora entre aspas. Você só vai encontrar corrente elétrica em uma coisa chamada de circuito. Certo? Que seria isso aqui, ó, circuito elétrico. O que seria um circuito elétrico? O circuito elétrico ele é um sistema fechado. Ele é fechado. Normalmente, né, constituído por material condutor, constituído por condutores e elementos que constituem o circuito. Então, basicamente é isso. Ele é feito de materiais condutores e alguns elementos que a gente vai aprender aqui. Certo? Basicamente é isso. Mas ele tem que ser um sistema fechado. Tanto é que aqui é uma válvula que permite abrir e fechar um circuito. Então, basicamente, se você abrir o circuito, ele para de ter corrente elétrica. Isso aqui chama-se de interruptor. Isso é um dos elementos, por exemplo. Isso aqui é uma fonte. Isso aqui é os fios, né? Isso aqui é um fio condutor. Isso aqui é uma lâmpada, né? Mas que também pode ser entendido como um resistor. Enfim, existem diversos elementos, né, que a gente pode encontrar no circuito elétrico. Mas lembra, o circuito elétrico é um local, é um sistema fechado, o qual permite a passagem de corrente elétrica, de um fluxo de elétrons. Por que não é circuito? Porque ele encerra e começa, né? Então ele é fechado, ó, circuito. Tipo um circuito de rally, essas coisas, ele não é fechado e se repete? Pois é, circuito elétrico é a mesma coisa. Aí, dentre as características que tem esse circuito, tem essa, que é muito famosa, que é a chamada resistência. O que seria a resistência? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, que é
Aqui no Maranhão a gente chama de quebra-mola, né? Lá no Piauí eu não sei, né? O nome correto que tem aí no Detran, no Denatran é lombada, certo? E aí o que acontece? Para que serve a lombada numa rua? A função principal dela é fazer com que qualquer pessoa que esteja a uma velocidade muito alta tenha que reduzir, certo? Tem que reduzir, ó. Não vai passar voando ali, porque senão vai produzir dano. Exatamente vai acontecer em um circuito elétrico. Só que quem vai ser essa lombada, quem vai ser esse quebra-mola aqui, vai ser o próprio circuito, né? Os átomos, as paredes e os próprios elétrons. O que vai acontecer é o seguinte, ó, a resistência ela é uma propriedade que visa ou que caracteriza a dificuldade que os elétrons têm de atravessar o circuito elétrico, certo? A dificuldade que os elétrons têm, dificuldade que os elétrons têm para atravessar o circuito. Então, se vocês forem questionados aí sobre a definição de resistência elétrica, lembre disso. Resistência apresenta dificuldade à passagem da corrente elétrica. Ela é definida matematicamente assim, ó. A resistência, basta você pegar a tensão e dividir pela intensidade. Mas aí a gente já viu tensão, né? A gente já viu, e intensidade também, né? Isso aqui é representado pela letra I e esse aqui é representado pela letra U em diversos livros, né? Outros V, né? Mas basicamente U. Então, se você substituir no lugar da palavra tensão, colocar a letra U, vai ficar assim: R é igual a U, e a intensidade substituir pela letra I fica assim. RUI. Olha aí. Isso é resistência. É você pegar a tensão e dividir pela corrente. Isso é que você vai achar como sendo resistência. E aí você vai encontrar, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Qual a resistência elétrica de um circuito submetido a uma fonte de tensão? A tensão vale 12 volts, pelo qual atravessa uma corrente elétrica de 250 mA. Ou seja, essa aqui é a corrente I. 250 mA. Esse mili significa 10 a menos 3. Não sei se você lembra lá. Então, se você substituir aqui, ó, vai ficar 250 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 significa que tem que voltar 3 casas, né? Então, vai voltar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,250 amperes. Então, as minhas medidas aqui, na verdade, são 12, que é a tensão, e esse aqui. E agora, se eu quiser calcular a resistência, a coisa mais fácil do mundo, ó. Mais fácil que enfiar o dedo no olho, ó. A resistência é U dividido por I. Resistência é a tensão. Quanto foi a tensão? 12. Dividido por I, que é quanto? 0,25. 0. Dividindo aqui um pelo outro, 0,25. 0,25 a 1 sobre 4. 1 sobre 4 vai lá para cima, vai dar 48. Aproximadamente. Não, dá 48 exatamente. 48 que, João? Volt sobre ampere. Isso aqui recebe o nome. Recebe o nome aqui, ó. Que é esse símbolo aqui, ó. O ômega. E recebe o nome de ohm. Ohm, o nome disso é ohm. É a grandeza. Ohm. Em homenagem ao físico George Ohm. George Ohm recebeu esse nome, o nome dessa unidade de medida para poder caracterizar essa resistência. Então veja, ó, bem simples. Resistência é a propriedade, né, que caracteriza a dificuldade que os elétrons têm de atravessar um circuito elétrico, a passagem de corrente elétrica. Como é que calcula? Basta pegar o R. R é o que? É a tensão. É a tensão dividido pela corrente.
A tensão é 12 e a corrente 0,250. Dividindo dá 48. Pronto, só alegria. Nossa, mas é impossível de aprender. Cara, é só treino, velho. Só treino. Só tô aqui para lembrar, tipo, só para você lembrar aqui os conceitos fundamentais disso aqui. Então, ó, corrente elétrica, um fluxo. Ela pode ser no sentido real, no sentido convencional. Pode ser contínua, pode ser alternada. Elétrico, fluxo, beleza. Como é que se calcula esse fluxo? Simples, basta pegar lá a carga e dividir pelo tempo. Carga e dividir pelo tempo. E, basicamente, é isso. E a resistência é uma das propriedades na qual, a qual existe dentro de um circuito elétrico. E outra que existe também, que eu posso fazer essa aqui também, mesma coisa, né? Para fazer isso aqui, vamos me dedicar mais a essa aqui. Então, a resistência é U dividido por I. Aqui é a tensão e aqui é a corrente. Quanto é a tensão? 220. Meu Deus do céu. E a corrente? 5,5 miliampere. Se você fizer isso aqui, ó, a resistência vai ser 220 dividido por 5,5. Isso aqui é 11 por 2, dá 40. Beleza? Mas qualquer coisa aí, se estiver errado, acabei fazendo muito rápido, você manda aí nos comentários que a gente corrige isso aí. Beleza? Só alegria. Por último, né, tem potência elétrica. Mas potência elétrica é uma questão que a gente pode ver posteriormente. Porque a potência elétrica é o trabalho realizado à medida que o tempo passa. De maneira que a potência, na verdade, ela é dada assim. A potência ela é o trabalho dividido pelo tempo. E aí é possível demonstrar, por exemplo, que no caso da corrente elétrica, isso aqui é lá na mecânica, é possível demonstrar aqui na eletrodinâmica que a potência é I vezes U. Assim, ó, π. Ó, P é a corrente elétrica vezes a tensão. π. Eu tentei só ver esse desenho aqui, ó, desenho um pintinho assim. Pronto, aí, ó. Show de bola, né, galera? π. Potência é a intensidade da corrente vezes a tensão. Muito simples. E aí a fórmula, cara, é a mesma coisa, ó. Aqui é a tensão e aqui é a corrente. Basta você multiplicar uma coisa pela outra. Então vê que as fórmulas são tudo parecidas, assim, são às vezes uma letra, só muda o contexto. Por isso, galera, que é necessário que vocês peguem esses conceitos que eu estou passando aqui, escrevam o que é corrente, o que é resistência, o que é potência, para não se confundir uma coisa com a outra. As contas, então, são as coisas mais simples do mundo. Ó. Como é que se calcula a potência? π. Então, a potência é o I. Quanto vale I? 250 miliampere. Então, esse mili é 10 a menos 3. Vezes U. Quem é U? 200. Então, você multiplica aqui, ó. 250 vezes 200 dá quanto? Então, aqui, ó. Vai dar 50. 1, 2, 3. Vezes 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 significa volta 3 casas. Corta aqui, ó. A potência vai ser 50 watts. Que é a grandeza deles aqui. Dessa a unidade de medida dessa grandeza. Então, ó, percebam que é relativamente bem simples. Né? Poderia aqui expor muito mais dessas questões. Mas eu preciso que vocês façam esses conceitos no caderno. E façam, e para até ajudar e incentivar que vocês façam isso, eu vou deixar na atividade dessa questão esses conceitos. Eu vou pedir que você escreva esses conceitos. Todos esses que eu apresentei aqui, para que você fixe e um exemplo de cada questão desse aqui. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha entendido. Né? O tempo é curto para a gente poder explicar tudo. Principalmente não porque é a aula assíncrona, mas assim, se você tiver alguma dúvida nesses conceitos, você pode me procurar, que eu vou estar aqui para tirar todas elas. Beleza? Então é isto. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.